As chamas subiram tão alto que os vizinhos viram o clarão a 2 léguas de distância. Era uma noite sem lua, mas o céu ficou vermelho como se o próprio inferno tivesse aberto uma porta no sertão da Bahia. Dentro do casebre que ardia como palha seca, os gritos de Antônio Severino se misturavam ao choro desesperado de seus 3 filhos pequenos. A esposa, Conceição, já havia parado de gritar, não porque se resignara, mas porque a fumaça havia tomado conta de seus pulmões como uma serpente invisível. Do lado de fora, montado em seu alazão de guerra, o coronel Aristides Pereira assistia ao espetáculo com a mesma frieza de quem observa lenha queimar na lareira. Aos seus pés, os capangas seguravam tochas acesas, prontos para incendiar qualquer coisa que o patrão ordenasse. "Vai aprender a não mexer com o que é meu", murmurou o coronel, ajeitando o chapéu de couro, enquanto o vento quente da fogueira batia em seu rosto. Mas Aristides não sabia que, a menos de 1 légua dali, um homem de estatura média, com olhos que pareciam enxergar através das almas, havia parado seu cavalo ao ver o clarão no horizonte. Virgulino Ferreira da Silva, conhecido em todo o Nordeste como Lampião, ergueu o nariz ao vento e sentiu o cheiro acre da madeira queimada, misturado com algo muito pior. Cheiro de gente queimando. Corisco, chamou baixinho, sem tirar os olhos da direção das chamas. Seu braço direito se aproximou, já desconfiado. Conhecia aquele tom de voz. Era o mesmo que Lampião usava quando alguma injustiça grande demais havia cruzado seu caminho. "Que foi, capitão? Você está vendo aquele fogo ali na frente?" "Tô vendo sim, casa pegando fogo. Acontece direto por essas bandas." Lampião balançou a cabeça devagar, os olhos ainda fixos no clarão que dançava contra o céu escuro. "Não, Corisco, isso não é acidente. Isso é maldade pura." E como se o vento quisesse confirmar suas palavras, trouxe até eles o eco distante de um grito de criança. Um som que cortou a noite como uma lâmina e fez o sangue de Lampião ferver nas veias. Naquele momento, sem ainda saber quem era a vítima ou quem era o carrasco, Virgulino Ferreira tomou uma decisão que ecoaria pelo sertão por décadas. Quem quer que fosse o responsável por aquela maldade, pagaria caro, muito caro. O coronel Aristides Pereira acabara de assinar sua própria sentença de morte. 2 dias antes, a fazenda Pedra Branca se estendia por léguas e léguas de terra boa no interior da Bahia. Uma propriedade tão vasta que um homem a cavalo levaria um dia inteiro para percorrer suas divisas. No centro dela, como uma aranha no meio de sua teia, ficava a casa grande do coronel Aristides Pereira, um homem que havia chegado ao sertão 20 anos antes com pouco mais que a roupa do corpo e uma ambição do tamanho do próprio Nordeste. Aristides não nascera coronel. Na verdade, não nascera nem mesmo fazendeiro. Era filho de um comerciante falido do Recife que havia perdido tudo em negócios ruins com açúcar. Mas o que faltava em berço sobrava em crueldade e esperteza. Aos 15 anos, já sabia que no sertão não havia lei além da força e que quem tivesse mais homens armados fazia suas próprias regras. Começou pequeno. Comprou terra barata de viúvas desesperadas, sempre pagando metade do valor justo. Quando os antigos donos reclamavam, apareciam mortos alguns dias depois, sempre de forma que parecesse acidente ou crime de terceiros. Em 10 anos, havia juntado uma propriedade respeitável. Em 20, tornara-se o homem mais poderoso da região. O título de coronel havia comprado da Guarda Nacional, como era costume entre os fazendeiros ricos da época. Mas, diferente de outros coronéis que usavam a patente apenas para impressionar, Aristides levava a militar a sério. Mantinha um exército particular, de 20 capangas bem armados, todos homens sem escrúpulos, dispostos a fazer qualquer serviço sujo em troca de comida e proteção. Seu braço direito era Zé Preto, um mulato alto e magro que havia matado o primeiro homem aos 12 anos e perdera a conta depois dos 50. Zé tinha uma cicatriz que ia da orelha esquerda até o canto da boca,
presente de uma briga de faca mal resolvida em Juazeiro, e usava sempre uma cartucheira cruzada no peito, como quem usa gravata. "Coroné", disse Zé Preto naquela tarde de terça-feira, tirando o chapéu ao entrar no escritório da Casa Grande. "O povo lá da Lagoa Seca tá dando trabalho de novo." Aristides ergueu os olhos da mesa, onde contava moedas de R$1000, organizando-as em pequenas pilhas como um banqueiro. Era um homem de 50 anos, ainda forte, com bigode grisalho bem aparado e mãos que nunca haviam conhecido calos. Ao contrário das mãos de todos os homens que trabalhavam para ele. Que tipo de trabalho, Zé? Aquele Antônio Severino, o cabra que tem um pedacinho de terra bem no meio da nossa fazenda, tá se recusando a vender. O coronel suspirou, como se estivesse aborrecido com uma mosca insistente. Antônio Severino era um pequeno agricultor que havia herdado 5 hectares do pai. Uma propriedade minúscula, encravada bem no coração da fazenda Pedra Branca, como uma espinha cravada na carne. Era um problema que Aristides vinha tentando resolver há 3 anos. Primeiro, oferecer a comprar a terra por um preço justo. Antônio recusara, dizendo que aquela terra era tudo o que tinha para deixar para os filhos. Depois, oferecer um preço bem acima do valor de mercado. Antônio continuara firme, não vendia por preço algum. Aristides tentara então a intimidação sutil. Mandara alguns homens passarem por ali de vez em quando, só para mostrar que estava de olho. Antônio não se abalara. Chegara até a cercar a propriedade com arame farpado, deixando claro que sabia muito bem onde terminava sua terra e começava a do coronel. Nos últimos meses, a pressão havia aumentado. O gado do coronel acidentalmente invadia a pequena plantação de Antônio, pisoteando o milho e a mandioca. Quando Antônio reclamava, sempre educadamente, os vaqueiros diziam que o gado havia se perdido, pediam desculpas e prometiam não acontecer de novo. Mas acontecia, toda semana. A gota d'água havia sido na semana anterior, quando Antônio decidira construir um açude pequeno para garantir água para a família durante a seca. Era direito dele. A terra era sua, havia nascido ali, conhecia cada palmo daquele chão. Mas para o coronel Aristides, aquilo era uma afronta intolerável. "Ele não pode fazer açude ali", disse o coronel, a voz baixa, mas carregada de uma raiva fria. "Aquela água vem do meu riacho, é minha água." Zé Preto coçou a cicatriz, gesto que fazia sempre que estava pensando em violência. "Quer que eu dê um susto nele, coroné? Queimo umas cercas, mato umas galinhas." "Não, Zé, não quero susto. Susto não resolve mais nada com esse cabra teimoso." O coronel se levantou da cadeira e caminhou até a janela, de onde podia ver a pequena propriedade de Antônio Severino ao longe. Era terça-feira de tarde. Pelo telescópio que mantinha no escritório, conseguia ver Conceição estendendo roupa no varal, enquanto os 3 filhos pequenos brincavam no terreiro. Uma cena doméstica e pacífica que, por algum motivo, irritava Aristides mais do que qualquer desafio aberto. "Sabe o que me incomoda, Zé? Não é nem a terra em si, é a ideia de que um peão, um ninguém pode me dizer não." Zé Preto assentiu, entendendo perfeitamente o raciocínio do patrão. No sertão, respeito era tudo. E se um homem começava a dizer não para o coronel, outros poderiam ter a mesma ideia. Era como uma doença que se espalhava, tinha que ser cortada pela raiz. "O que o senhor quer fazer então?" O coronel ficou alguns minutos em silêncio, olhando pela janela, as mãos cruzadas nas costas. Quando se virou, havia uma expressão fria em seus olhos, o tipo de frieza que Zé Preto já havia visto antes. E sempre que via essa expressão, sabia que alguém ia morrer. "Vai reunir os homens, Zé, todos os homens, e vai juntar umas tochas também." "Tochas, coroné?" "Tochas. Se o cabra não quer vender a terra, pelo menos não vai mais usar ela." Na manhã seguinte, quarta-feira, Antônio Severino acordou antes do sol, como sempre fazia. Aos 45 anos, era um homem pequeno e magro, queimado pelo sol do sertão, com mãos calejadas de tanto trabalhar na roça. Não era um homem de muitas palavras,
mas tinha uma dignidade quieta que impressionava até os filhos pequenos. Saiu de casa enquanto Conceição ainda dormia e foi verificar o açude que estava construindo. Era um trabalho que vinha fazendo aos poucos, sempre nas horas vagas, cavando a terra com uma enxada velha e uma determinação que parecia inesgotável. Não era um açude grande, mal daria para encher 3 carros de boi, mas seria suficiente para garantir água para a família durante os meses secos. O que encontrou quando chegou ao local fez seu coração acelerar. O açude havia sido entupido durante a noite. Alguém havia jogado pedras, galhos e terra dentro do buraco que levara semanas para cavar. Pior que isso, haviam pisoteado toda a plantação ao redor, deixando pegadas de cavalo bem visíveis na terra mole. Antônio ficou parado alguns minutos, respirando fundo, tentando controlar a raiva que subia pelo peito como água fervente. Sabia exatamente quem havia feito aquilo, mas saber e poder fazer alguma coisa eram questões bem diferentes. Voltou para casa em silêncio. Conceição notou logo que algo estava errado. Conhecia o marido havia 20 anos e sabia ler cada expressão em seu rosto como quem lê um livro aberto. O que aconteceu, Antônio? Ele contou sobre o açude destruído, sobre as pegadas de cavalo, sobre a plantação pisoteada. Conceição ouviu tudo em silêncio, segurando o filho caçula no colo, enquanto os outros 2 tomavam café de rapadura. A gente podia ir embora, disse ela baixinho, para as crianças não ouvirem. Tentar a vida em outro lugar. Antônio balançou a cabeça devagar. E ir para onde, Conceição? Essa terra é nossa. Foi do meu pai, do pai dele. Não vou sair correndo porque um coronel mandão resolveu que quer ficar com ela. Mas ele tem tantos homens, Antônio. E a gente tem a justiça do nosso lado. E tem Deus também. Conceição não respondeu. No sertão, justiça e Deus às vezes demoravam para chegar. E quando chegavam, nem sempre era da forma que os justos esperavam. Naquele mesmo dia, por volta do meio-dia, Antônio decidiu fazer algo que sua mulher tentou dissuadi-lo de todas as formas. Foi até a fazenda do coronel para conversar pessoalmente. Não foi por orgulho ou teimosia. Foi porque era um homem de paz que acreditava que todas as questões podiam ser resolvidas na conversa, de homem para homem. Se conseguisse explicar para o coronel que aquela terra era tudo que tinha, que não tinha como sustentar a família sem ela, talvez o homem entendesse. A casa grande da fazenda Pedra Branca impressionava qualquer visitante. Era um sobrado grande, com varandas amplas e janelas de vidro que brilhavam ao sol. Um luxo raro naquelas bandas. Antônio amarrou o burro no portão e pediu para falar com o coronel. Zé Preto o recebeu na varanda, sem tirar o chapéu, uma mão descansando no cabo do revólver, como quem descansa a mão no ombro de um amigo. O coronel não recebe visita sem avisar antes, disse, olhando Antônio de cima a baixo, como se fosse um bicho estranho. É só uma conversinha rápida, sobre a terra lá da Lagoa Seca. Zé Preto sorriu, mas não foi um sorriso bonito de ver. Ah, é você o cabra da terra. Espera aí que vou avisar o patrão. Ficou esperando mais de 1 hora no sol quente, segurando o chapéu na mão, suando dentro da roupa de domingo que havia vestido para a ocasião. Finalmente, o coronel apareceu na varanda, não desceu para cumprimentá-lo. Ouvi dizer que você quer conversar comigo, disse Aristides, a voz carregada de um desprezo mal disfarçado. É isso mesmo, coronel. Sobre aquela confusão da minha terra. Queria ver se a gente podia resolver isso de homem para homem. O coronel desceu os degraus devagar, como um predador que se aproxima da presa. Quando parou na frente de Antônio, ficou bem próximo, perto demais para ser educado. Sabe qual é o seu problema, Severino? Você não entende a situação. Acha que tem direitos onde não tem nenhum. Mas, coronel, a terra é minha. Tenho escritura, documento. Papel não vale nada aqui, cabra. Aqui quem manda sou eu. Antônio sentiu a boca secar, mas manteve a firmeza na voz. Não quero briga com ninguém, coronel. Só quero trabalhar em paz na minha terra.
O coronel riu, um som seco, sem alegria. Paz? Você vem na minha casa, me desrespeita e ainda fala em paz? Sabia que ia ter consequência, não sabia? Foi então que Antônio percebeu que havia cometido um erro terrível. Não deveria ter vindo ali. Deveria ter ouvido Conceição. Mas já era tarde demais para arrependimentos. Antônio voltou para casa com o coração pesado e uma certeza amarga na boca. Não havia acordo possível com o coronel Aristides. O homem não queria apenas a terra, queria quebrar sua dignidade, ver ele rastejando de joelhos, implorando misericórdia. E isso ele jamais faria. Conceição notou a mudança no marido assim que ele chegou. Estava mais quieto que o normal, com um vinco profundo entre as sobrancelhas, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Como foi a conversa? Perguntou, já sabendo pela expressão dele que não havia sido boa. Não houve conversa, houve ameaça. Contou para ela o que havia acontecido, cada palavra que o coronel dissera, cada olhar de desprezo que recebera. Conceição ouviu tudo em silêncio, segurando firme a mão do marido. E agora? Perguntou ela. Antônio ficou um longo tempo sem responder, olhando pela janela pequena da casa, vendo os filhos brincarem no terreiro com uns gravetos e pedras. João, o mais velho, tinha apenas 8 anos. Maria, a do meio, tinha 6. E o pequeno Pedro acabara de completar 4 anos. Ainda mamava no peito da mãe de vez em quando. Agora a gente fica, disse finalmente. E aconteça o que Deus quiser. Conceição sentiu um arrepio subir pela espinha, como se uma sombra fria tivesse passado sobre a casa. Antônio, o homem é poderoso, tem muitos capangas. A gente podia o quê? Correr? Abandonar tudo? A voz dele saiu mais áspera do que pretendia, e ele logo se arrependeu. Desculpa, Conceição, não queria falar assim, mas essa terra é tudo que a gente tem. É tudo que eu posso deixar para os meninos. Ela entendeu. No fundo, sempre soubera que chegaria a esse ponto. Conhecia o marido. Sabia que ele não era homem de correr de briga, mesmo quando a briga era grande demais para ele. Era uma qualidade e um defeito ao mesmo tempo. Naquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, os dois ficaram acordados até tarde, conversando baixinho para não acordar as crianças. Planejaram o que fariam se os capangas do coronel voltassem, onde esconderiam as crianças, como protegeriam a casa. Eram planos singelos, de gente simples que nunca havia enfrentado violência de verdade. Não tinham armas além de uma espingarda velha que Antônio usava para caçar preá. Não tinham dinheiro para contratar proteção. Não tinham parentes influentes para pedir ajuda. Tinham apenas a própria coragem e a esperança de que, no final das contas, a justiça prevaleceria. Era uma esperança frágil demais para o que estava por vir. Na manhã seguinte, quinta-feira, Antônio acordou determinado. Iria reconstruir o açude, iria replantar o que havia sido pisoteado, iria mostrar ao coronel que não se intimidava com ameaças. Foi a última decisão que tomou como homem livre. Enquanto Antônio Severino tentava reconstruir seu açude com a teimosia de quem luta contra um destino já escrito, o coronel Aristides Pereira reunia seus homens no pátio da fazenda para o que ele chamava de reunião de trabalho. Eram 20 capangas no total, todos homens curtidos pelo sol e pelo sangue, cada um com sua especialidade na arte da violência. Zé Preto era o estrategista, o cérebro por trás das operações mais delicadas. Tinha Chico Fumaça, que era bom de tiro e melhor ainda de torture. João Sem Dedo havia perdido 3 dedos da mão esquerda numa explosão mal feita, mas compensava a deficiência sendo o melhor com facões em toda a região. E assim por diante. Um catálogo de crueldade humana reunido sob o comando de um homem que transformara a maldade em negócio. Escutem bem, disse o coronel, caminhando diante dos homens alinhados como soldados. Aquele cabra da Lagoa Seca resolveu me desafiar. Veio aqui ontem me falar de igual para igual, como se fosse coronel também. Os homens murmuraram entre si. Conheciam bem o patrão, sabiam que quando ele falava naquele tom,
Sangue ia rolar. Coroné, disse Chico Fumaça, cuspindo no chão. Quer que a gente dê uma surra no cabra? Quebre umas costelas, talvez um braço? Aposto que depois disso ele vende a terra pelo preço que o senhor quiser. Aristides balançou a cabeça. Não quero que ele venda mais nada, Chico. O tempo de negociar já passou. Agora é questão de exemplo. Zé Preto entendeu primeiro, como sempre. Era o mais inteligente do grupo, o único que sabia pensar além da violência imediata. Exemplo como Coroné, o tipo de exemplo que ninguém esquece. O tipo que faz outros cabras pensarem 2 vezes antes de me dizer não. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de uma tensão que todos ali conheciam bem. Era o silêncio que precedia os piores trabalhos, aqueles que deixavam marcas não apenas nas vítimas, mas também nos homens que os executavam. A família toda? Perguntou João Sem Dedo, a voz baixa. A família toda. Alguns dos capangas se entreolharam. Eram homens acostumados à violência, mas ainda havia linhas que poucos cruzavam sem hesitar. Mulher e criança eram um território diferente, mesmo no sertão sem lei. O coronel percebeu a hesitação e sorriu friamente. Algum de vocês tem problema com isso? Porque se tem, pode ir embora agora. Leva seus trapos e some daqui. Mas se fica, obedece, sem questionamentos. Ninguém se moveu. No final das contas, todos ali dependiam da proteção e do dinheiro do coronel. Sem ele, voltariam a ser apenas cabras soltos pelo sertão, vulneráveis à justiça ou à vingança de inimigos feitos ao longo dos anos. Ótimo, disse Aristides. Agora vamos ao planejamento. O que se seguiu foi uma discussão detalhada sobre como executar a operação. O coronel não era homem de agir por impulso. Cada movimento era calculado, cada possibilidade considerada. Era essa frieza metodológica que o havia tornado o homem mais temido da região. Primeira coisa, tem que ser à noite, não quero testemunhas. E se aparecer alguém, coroné? Perguntou Chico Fumaça. Se aparecer, vira a testemunha morta. Simples assim. Zé Preto puxou um graveto e começou a desenhar no chão de terra batida, traçando um mapa rudimentar da propriedade de Antônio Severino. A casa fica aqui, disse, marcando um X. Tem uma janela na frente, 2 nas laterais, porta dos fundos que dá para o quintal. O açude que ele estava construindo fica ali, umas 100 braças da casa. Cerca? Perguntou o coronel. Tem arame farpado na divisa, mas não ao redor da casa. O homem não esperava ataque. Era verdade. Antônio Severino, em sua honestidade fundamental, não conseguia imaginar que alguém fosse capaz de atacar uma família inocente. Era uma limitação de caráter que, paradoxalmente, tornava-o vulnerável exatamente àqueles que não tinham caráter algum. Cachorro, continuou o coronel, sempre meticuloso, tem um vira-lata amarelo. Morde, mas não é bravo. Um osso com veneno resolve. Weapons da família, uma espingarda velha. O cabra sabe atirar, mas não é pistoleiro. Na confusão, não vai conseguir fazer muito estrago. O coronel assentiu, satisfeito com as informações. Caminhou alguns passos, as mãos nas costas, organizando os detalhes finais na mente. Vamos fazer assim. Zé Preto vai com 5 homens cercar a casa por trás. Eu vou com o resto pela frente. Quando eu der o sinal, todo mundo entra junto. Rápido e eficiente. Que sinal, coroné? Perguntou João Sem Dedo. Um tiro para cima. Aí é todo mundo junto. Chico Fumaça coçou a barba por fazer, pensativo. E depois que terminar, o que fazemos com o que sobrar? Queima tudo, casa, móveis, até as cinzas. Não quero que reste nem lembrança de que aquela família existiu. Era um plano simples e eficaz, do tipo que o coronel sabia executar com perfeição. Não havia espaço para hesitação, para piedade, para arrependimentos. Era trabalho, nada mais. Mas o que o coronel Aristides não sabia era que, naquela mesma tarde, seus planos haviam sido ouvidos por alguém que não deveria estar ali.
Maria das Dores era uma mulher de 50 anos que trabalhava na cozinha da fazenda há mais de uma década. Pequena e discreta, tinha o dom de se tornar praticamente invisível quando queria. Uma habilidade desenvolvida ao longo de anos, servindo homens poderosos e perigosos. Estava limpando as janelas do escritório quando ouviu a conversa no pátio. Primeiro sentiu apenas curiosidade. O que seria que tinha deixado o patrão tão zangado? Mas à medida que ouvia os detalhes do plano, sua curiosidade se transformou em horror. Conhecia a família Severino da missa dominical na igrejinha de Nossa Senhora do Rosário. Eram gente boa, trabalhadora, que nunca havia feito mal a ninguém. A mulher, Conceição, sempre trazia doces para as crianças da comunidade nas festas religiosas. Os filhos eram educados, respeitosos, e agora iriam morrer por causa da teimosia de um coronel que não suportava ouvir a palavra não. Maria das Dores terminou de limpar a janela com mãos trêmulas, fingindo normalidade enquanto a mente trabalhava rapidamente. Tinha duas opções: ficar calada e deixar que a tragédia acontecesse, ou arriscar a própria vida para avisar a família. Não era uma escolha difícil. Ao cair da tarde, quando os capangas se dispersaram para se preparar para a missão noturna, Maria das Dores saiu da fazenda com uma desculpa qualquer sobre visitar a irmã doente. Montou numa mula velha e seguiu pela estrada empoeirada em direção à Lagoa Seca, o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. Chegou à casa de Antônio Severino quando o sol já estava se pondo, tingindo o céu de vermelho como um presságio do que estava por vir. Conceição a recebeu com surpresa. Não eram próximas, apenas se cumprimentavam na igreja. Dona Maria, que surpresa! Entre, tome um cafezinho. Não posso ficar, Conceição. Vim aqui para avisar vocês de uma coisa muito séria. E contou tudo. Cada palavra que havia ouvido, cada detalhe do plano macabro. Conceição ouvia em silêncio, a cor sumindo do rosto aos poucos, as mãos tremendo. Eles vão vir hoje à noite, terminou Maria das Dores. Fujam, peguem as crianças e fujam agora mesmo. Conceição chamou o marido, que estava no quintal consertando uma cerca. Antônio ouviu tudo com a expressão séria, mas sem demonstrar o pânico que certamente sentia por dentro. Obrigado, Dona Maria, disse quando ela terminou. A senhora nos salvou a vida. Salvei se vocês fugirem. E tem que ser agora. Não esperem escurecer. Antônio olhou para a casa, para a terra que havia herdado do pai, para o açude pela metade que representava tanto trabalho perdido. Era difícil abandonar uma vida inteira. Antônio, a voz de Conceição saiu mais alta do que ela pretendia. As crianças foi o que o fez decidir, não pela própria vida, mas pela vida dos filhos. Assentiu para Maria das Dores. Vamos embora, agora mesmo. Maria das Dores partiu rapidamente. Quanto menos tempo ficasse ali, melhor. Antônio e Conceição começaram a juntar o pouco que podiam carregar. Algumas roupas, o dinheiro guardado dentro do colchão, a imagem de Nossa Senhora que havia pertencido à mãe de Conceição. Mas quando foram chamar as crianças, descobriram que o pequeno Pedro, de apenas 4 anos, havia desaparecido. Pedro! Pedro, onde você está? A voz de Conceição ecoava pelo quintal, carregada de um desespero que fazia os outros 2 filhos se agarrarem às saias da mãe. Era como se o menino tivesse sumido no ar. Há 10 minutos estava brincando com uns pedaços de pau no terreiro, construindo o que ele chamava de casinha. Agora, quando mais precisavam dele, havia simplesmente desaparecido. Ele não pode ter ido longe, disse Antônio, tentando manter a calma na voz para não assustar ainda mais a família. Mas por dentro, sentia o pânico crescendo como água subindo numa enchente. Começaram a procurar sistematicamente. Antônio foi até o açude inacabado. A primeira preocupação que passou pela cabeça foi a de que o menino tivesse caído na água. Mas o buraco estava vazio, apenas com uma pequena poça no fundo que não daria nem para molhar os pés de uma criança. Conceição vasculhou a casa toda.
olhando embaixo das camas, dentro dos baús, até no pequeno sótão onde guardavam milho seco. Nada. João e Maria, os filhos mais velhos, corriam pelo terreiro chamando o irmãozinho, suas vozes infantis misturando-se ao vento que começava a soprar mais forte, anunciando a chegada da noite. Pedro, vem cá que a mamãe tá te procurando. O tempo passava com uma crueldade implacável. Cada minuto que perdiam procurando o menino era um minuto a menos para fugir antes que os capangas do coronel chegassem. Antônio sabia que não tinham mais que 1 hora de luz do dia. E depois disso, foi quando ouviu uma risadinha abafada vindo de trás da casa. Conceição, acho que achei. Correu em direção ao som e descobriu Pedro dentro do galinheiro, deitado entre as galinhas como se fosse um pintinho grandão. O menino havia se escondido ali para brincar e acabara adormecendo, cansado, depois de um dia inteiro correndo pelo sol. Pedro, acorde! Antônio pegou o filho no colo, sacudindo-o gentilmente. Acorde, meu filho! O menino abriu os olhos devagar, com aquela confusão típica de quem acorda de um cochilo profundo. Papai! Isso, é o papai! Vamos, temos que sair daqui! Quando voltaram para casa com Pedro, Antônio viu que Conceição havia terminado de arrumar as trouxas com o essencial. Não era muita coisa. Algumas roupas, um pouco de farinha, rapadura para as crianças, a pequena quantia em dinheiro que haviam juntado com tanto esforço. Mas quando foram pegar a mula que usariam para carregar as coisas, descobriram o segundo problema. O animal estava manco, arrastando a pata traseira direita como se tivesse pisado em falso. Deve ter sido quando saiu para pastar hoje de manhã, murmurou Antônio, ajoelhando-se para examinar a pata do animal. Não conseguia ver ferida, mas a mula claramente estava com dor. Não vai conseguir carregar nem ela mesma, quanto mais as crianças e as trouxas. Conceição sentiu as pernas fraquejarem. Era como se o destino estivesse conspirando contra eles, criando obstáculos onde antes havia um caminho limpo para a salvação. E agora? Perguntou, a voz saindo num sussurro. Antônio olhou ao redor, calculando opções. Tinham 2 opções. Ou iam a pé, carregando apenas o estritamente necessário e deixando as crianças caminharem até não aguentarem mais, ou ficavam e enfrentavam o que viesse. A ideia passou pela cabeça dele como um relâmpago perigoso. Se ficassem, se estivessem preparados, talvez conseguissem resistir até alguém ouvir os tiros e vir ajudar. Talvez conseguissem... Não, disse Conceição, como se tivesse lido os pensamentos do marido. Não pense nisso nem por um segundo, Antônio Severino. Conceição, olha a situação. Olho nada, a gente vai a pé. Eu carrego o Pedro, você carrega a Maria quando ela cansar e o João vai andando. É longe? É. Vai ser difícil? Vai. Mas a gente vai conseguir. Era uma jornada de pelo menos 5 léguas até a cidade mais próxima, caminhando por estradas ruins, no escuro, com 3 crianças pequenas. Em condições normais, seria uma loucura tentar. Mas aquelas não eram condições normais. Antônio olhou para o céu. O sol já tocava o horizonte, uma bola vermelha que parecia estar descendo mais rápido do que o normal. Em menos de 1 hora, seria noite fechada. Está bem, disse finalmente. Vamos a pé, mas só levamos o essencial. 2 mudas de roupa para cada um, a comida e o dinheiro. Nada mais. Conceição assentiu e começou a refazer as trouxas, deixando para trás coisas que havia juntado durante uma vida inteira de casamento. A colcha que a mãe havia bordado para seu enxoval. Os pratos de louça que haviam ganhado de presente de casamento, a imagem de São José que pertencera ao pai de Antônio. Eram apenas objetos, ela sabia. Mas quando se está perdendo tudo, cada objeto abandonado representa um pedaço da alma que fica para trás. Finalmente, quando estava quase escuro, a família estava pronta para partir. Antônio carregava Pedro no colo e uma trouxa nas costas. Conceição levava uma trouxa menor e segurava a mão de Maria. João, o mais velho, carregava uma sacola com a comida. Prontos? Perguntou Antônio. Todos assentiram.
Mas quando abriram a porta para sair, viram a luz de tochas se aproximando pela estrada. Chegaram tarde demais. As tochas pareciam estrelas caídas, movendo-se pela escuridão. Mas Antônio sabia que eram portadoras de morte, não de luz. Conseguia contar pelo menos 10, talvez 12 pontos de fogo se aproximando pela estrada empoeirada. E o som das ferraduras dos cavalos ecoava na noite como batidas de um tambor funeral. "Voltem para dentro!" sussurrou urgentemente, empurrando a família de volta para a casa. "Rápido!" Conceição apagou a lamparina com um sopro, deixando a casa na escuridão total. As crianças, assustadas com a súbita mudança de humor dos pais, começaram a choramingar baixinho. "Chiu, meus filhos", murmurou Conceição, puxando os 3 para junto de si. "Ficaram bem quietinhos. É uma brincadeira, está bem? Quem fizer menos barulho ganha um doce amanhã." Antônio foi até a janela da frente e espiou por uma fresta na madeira. Os cavaleiros já estavam próximos o suficiente para ele distinguir suas silhuetas na luz das tochas. Reconheceu a figura imponente do coronel Aristides montado em seu alazão, e Zé Preto ao seu lado, a cicatriz brilhando sinistramente na luz alaranjada. 20 homens armados, contra uma família com uma espingarda velha e 2 cartucheiras com uma dúzia de cartuchos cada. Não havia chance. Mas então, Antônio teve uma ideia desesperada. "Conceição", chamou baixinho. "Pega as crianças e vai para o quarto dos fundos. Se der errado aqui na frente, vocês saem pela janela e correm para o mato." "Antônio, não." "Vai. E se eu gritar, vocês correm e não olham para trás, entendeu? Não importa o que aconteça, não olham para trás." Conceição queria protestar, mas sabia que não havia tempo. Pegou as 3 crianças e se dirigiu para o quarto pequeno nos fundos da casa, o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. Antônio esperou até ter certeza de que a família estava escondida. Depois fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Abriu a porta da frente e saiu para o terreiro com as mãos levantadas. A luz das tochas o cegou momentaneamente, mas conseguia ver os homens formando um semicírculo ao redor da casa, todos com armas apontadas para ele. "Coronel!" gritou, tentando manter a voz firme. "Vim falar com o senhor!" Aristides desceu do cavalo devagar, com a calma de quem tem todo o tempo do mundo. Aproximou-se de Antônio até ficar bem próximo, perto o suficiente para que apenas eles 2 pudessem ouvir a conversa. "Que coincidência", disse o coronel, a voz suave como mel envenenado. "Eu também vim falar com você. Coronel, a gente pode resolver isso de outro jeito. Não precisa envolver minha família." Aristides riu baixinho. "Resolver como, Severino? Você já teve sua chance de resolver na conversa. Escolheu o caminho difícil." "Eu vendo a terra." A voz de Antônio saiu mais alta do que ele pretendia, carregada de um desespero que não conseguia mais esconder. "Vendo pelo preço que o senhor quiser, pode ficar com tudo. Tarde demais para isso." "Por quê? Por que tarde demais?" O coronel deu alguns passos ao redor de Antônio, como um tubarão cercando sua presa. "Porque agora não é mais questão de terra, Severino, é questão de respeito. Você me desrespeitou. Veio na minha casa falar comigo como se fosse igual. E disso não passo. Coronel, pelo amor de Deus, tenho 3 filhos pequenos. Eu sei, é uma pena." Foi nesse momento que Antônio entendeu que não havia negociação possível. O homem à sua frente não era apenas ganancioso ou autoritário. Era um psicopata completo, alguém incapaz de sentir qualquer tipo de compaixão ou remorso. E foi nesse momento que tomou sua última decisão como homem livre. Não morreria de joelhos. Sem avisar, sem hesitar, Antônio se atirou contra o coronel, tentando ao menos tirar a arma do coldre antes que os capangas reagissem. Era um gesto suicida, mas preferia morrer tentando defender a família a morrer implorando por misericórdia que não viria. Conseguiu empurrar Aristides e até pôr a mão no cabo do revólver antes que Zé Preto o golpeasse na cabeça com a coronha de sua arma. Antônio caiu no chão, zonzo, o gosto de sangue enchendo a boca. "Cabra danado!"
bufou o coronel, escovando a terra da roupa. Ainda quer brincar de valente? Zé Preto apontou a arma para a cabeça de Antônio. Mato agora, coronel? Não, amarra ele. Quero que veja tudo. Enquanto dois capangas amarravam Antônio com cordas ásperas, o coronel fez um sinal para os outros homens. Parte deles se dirigiu para a casa, enquanto outros se espalharam pelo terreiro, tochas na mão. Conceição! Gritou Aristides em direção à casa. Sei que você está aí dentro. Saia com as crianças. Se sair agora, não vai doer tanto. Do quarto dos fundos, Conceição tapava a boca com as mãos para não gritar. Havia entendido pelo barulho lá fora que Antônio fora capturado. Queria correr para ajudá-lo, mas sabia que isso só tornaria as coisas piores para as crianças. Pedro, o caçula, não entendia o que estava acontecendo e começou a chorar baixinho. Maria e João, embora pequenos, percebiam que algo terrível estava para acontecer e se abraçavam, tremendo de medo. Não vai sair por bem? Continuou o coronel. Então vamos entrar aí e pegar vocês. Foi o sinal que Zé Preto estava esperando. Fez um gesto para 3 homens que se dirigiram para a porta da casa com as tochas erguidas. Mas quando estavam quase na soleira, uma voz ecoou na escuridão além do círculo de luz das tochas. Uma voz que fez o sangue de todos ali gelar nas veias. Eu não faria isso se fosse vocês. Os capangas se viraram rapidamente, apontando as armas para a escuridão de onde viera a voz. Mas não conseguiam ver nada além das sombras dançando na luz fraca das tochas. Quem está aí? Gritou Zé Preto. Se mostre como homem! A resposta veio na forma de um Winchester sendo engatilhado na escuridão. Um som que qualquer homem do sertão reconheceria a léguas de distância. Meu nome é Virgulino Ferreira da Silva, disse a voz agora mais próxima. Mas o povo me conhece por Lampião. E então ele saiu das sombras. Lampião emergiu da escuridão como se fosse parte dela, o Winchester equilibrado com a desenvoltura de quem nascera com a arma nas mãos. Mesmo na luz fraca das tochas, sua presença dominava o terreiro como se fosse o dono do lugar. Não estava sozinho. Corisco apareceu do lado direito, uma pistola em cada mão. Cabeleira surgiu pela esquerda, o rifle apontado com precisão cirúrgica. E aos poucos, como fantasmas ganhando forma, outros vultos emergiram da caatinga. 8 cangaceiros no total, todos armados, todos com a calma mortal de predadores que encontraram sua presa. Lampião. A voz do coronel Aristides saiu num sussurro espantado. O rei do cangaço não era apenas uma lenda no sertão. Era uma força da natureza, um homem que havia se tornado maior que a vida. Ver ele ali, no meio de sua operação, era como ver São Pedro descendo dos céus para julgar os vivos e os mortos. Coronel Aristides Pereira, disse Lampião, dando alguns passos na direção do grupo. Ouvi dizer que o senhor gosta de queimar famílias inocentes. Como você soube que... No sertão, coronel, as paredes têm ouvidos. E eu tenho muitos amigos. Zé Preto, mesmo com o medo gelando o sangue, tentou manter a postura de valente. Somos 20 homens, Lampião. Vocês são só 8. Lampião sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. É mesmo, Corisco? Somos só 8? É o que parece, capitão. Mas no escuro, às vezes a gente não vê direito. Como se fosse um truque de mágica, mais cangaceiros começaram a aparecer da escuridão. Saíam de trás de pedras, de dentro de arbustos, de lugares onde parecia impossível um homem se esconder. Em poucos segundos, eram 25 homens armados cercando os capangas do coronel. A situação havia se invertido completamente. E agora, Zé Preto? Perguntou Lampião, a voz carregada de ironia. Ainda acha que a conta está em favor de vocês? Alguns dos capangas começaram a baixar as armas, percebendo que estavam numa posição impossível. Outros, mais teimosos ou mais bobos, mantiveram as espingardas apontadas, como se isso fosse fazer alguma diferença. O coronel Aristides, pela primeira vez em 20 anos, sentiu o gosto amargo do medo verdadeiro.
Não o medo da derrota ou da humilhação, o medo da morte, e não de uma morte rápida, limpa. Conhecia a reputação de Lampião. Sabia que o cangaceiro tinha maneiras criativas de lidar com homens que considerava verdadeiramente malvados. Lampião, disse, tentando manter a dignidade na voz. Isso é um mal-entendido. Não temos nada contra você. É uma questão particular entre mim e esse cabra. Lampião se aproximou mais, e na luz das tochas o coronel pôde ver seus olhos pela primeira vez. Eram olhos duros, sem piedade. Olhos de quem havia visto demais e perdido muito. Mal entendido? Repetiu Lampião. O senhor ia queimar uma família inteira por causa de 5 hectares de terra e chama isso de mal entendido? Era só para dar um susto. Não íamos machucar ninguém de verdade. Corisco riu alto. Capitão, esse coronel acha que somos bobos. Trouxe 20 homens armados e tochas para dar um susto. Lampião caminhou até onde Antônio estava amarrado no chão. O agricultor olhava para ele como se estivesse vendo um anjo vingador, o que, de certa forma, era exatamente o que Lampião representava naquele momento. Como é seu nome, irmão? Perguntou Lampião, cortando as cordas com a peixeira. Antônio Severino, seu Lampião. E muito obrigado mesmo. Não precisa agradecer. Ainda não acabou. Lampião ajudou Antônio a se levantar. Depois se dirigiu para a casa. Dona Conceição, gritou. Pode sair com as crianças. Vocês estão seguros. Alguns instantes depois, Conceição apareceu na porta com os 3 filhos agarrados às suas saias. Mesmo na luz fraca, Lampião podia ver que ela havia chorado, mas agora seus olhos brilhavam com uma mistura de gratidão e espanto. Suas crianças estão bem? Perguntou Lampião, tirando o chapéu numa cortesia que contrastava estranhamente com as armas que carregava. Estão sim, seu Lampião. Assustadas, mas bem. Então agora vamos resolver essa questão de uma vez por todas. Lampião se virou para o coronel e na sua expressão havia algo que fez Aristides dar um passo para trás instintivamente. Coronel, o senhor gosta tanto de fogo que eu resolvi preparar uma fogueirinha especial, só para o senhor. A lua havia nascido cheia naquela noite, derramando uma luz prateada sobre o terreiro que tornava tudo mais nítido e, ao mesmo tempo, mais surreal. Parecia um palco montado especialmente para o julgamento que estava prestes a acontecer. Lampião ordenou que seus homens desarmassem todos os capangas do coronel e os amarrassem. Não houve resistência. Quando se está cercado por cangaceiros experientes numa noite sem lua, até o mais corajoso dos homens entende que chegou a hora de cooperar. Corisco, cabeleira, disse Lampião. Levem a família para dentro de casa. Isso não é coisa que criança deve ver. Conceição hesitou por um momento. Queria assistir ao julgamento do homem que quase destruíra sua família, mas sabia que as crianças não deviam presenciar o que estava para acontecer. Vamos, meus filhos, disse pegando Pedro no colo. Vamos rezar um terço pela nossa salvação. Antônio foi junto com a família, mas antes apertou a mão de Lampião com uma gratidão que dispensava palavras. Quando a família estava em segurança dentro da casa, Lampião se voltou para o coronel. Aristides estava cercado por seus próprios homens amarrados como um general sem exército no meio de um campo de batalha perdida. Coronel Aristides Pereira, começou Lampião, a voz ecoando no silêncio da noite. Vou lhe fazer algumas perguntas, e dependendo das suas respostas, vou decidir como o senhor vai morrer. Lampião, quieto. Eu pergunto, você responde. Simples assim. Lampião caminhou ao redor do coronel como um advogado se preparando para um interrogatório crucial. Primeira pergunta, por que o senhor queria essa terra? Aristides engoliu em seco. Era estratégica. Fica bem no meio da minha propriedade. Estratégica para quê? Para o gado passar. Lampião parou de caminhar e encarou o coronel diretamente. 5 hectares para o gado passar? O senhor tem milhares de hectares e precisa de mais 5 para o gado passar? É que
É que está mentindo, coronel, e eu odeio mentira. Lampião fez um sinal para Luiz Pedro, um de seus homens. Este se aproximou carregando uma das tochas que os capangas haviam trazido. Segunda pergunta: quantas famílias o senhor já matou ou mandou matar para conseguir terras? Nenhuma. Nunca matei família nenhuma. Tem certeza? Tenho. Juro por Deus que tenho. Lampião se virou para Zé Preto, que estava amarrado a alguns metros de distância. Zé Preto, seu patrão está falando a verdade? O capanga hesitou. Sabia que qualquer resposta poderia selar seu destino, mas também sabia que Lampião tinha maneiras de descobrir a verdade. Responda, insistiu Lampião. Teve umas 3 famílias, murmurou Zé Preto. Mas faz tempo, eram outros tempos. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo derretido. Lampião voltou sua atenção para o coronel, que havia empalidecido visivelmente. 3 famílias, repetiu Lampião lentamente. E o senhor jura por Deus que nunca matou nenhuma. Lampião, eu posso explicar. Pode nada. O senhor é um mentiroso e um assassino de inocentes. Lampião pegou a tocha das mãos de Luiz Pedro e a segurou bem próxima ao rosto do coronel, que recuou instintivamente. Sabe o que mais me irrita, coronel? Não é nem a crueldade. No sertão, infelizmente, crueldade existe desde que o mundo é mundo. O que me irrita é a covardia. Covardia? Isso mesmo. Queimar família dormindo, atacar de noite com 20 homens contra um cabra desarmado, meter medo em mulher e criança. Isso não é valentia, coronel. Isso é covardia da pior espécie. Lampião começou a caminhar de novo, a tocha na mão, os olhos fixos no coronel como um gato observando um rato encurralado. E tem mais uma coisa que me irrita muito: hipocrisia. O senhor se veste bem, vai na missa todo domingo, cumprimenta o povo na rua como se fosse gente direita. Mas por baixo dessa máscara é pior que qualquer animal selvagem. Aristides tentou uma última cartada desesperada. Lampião, eu tenho dinheiro, muito dinheiro. Posso pagar o que você quiser. Posso... O tapa que Lampião lhe deu foi tão forte que o mandou ao chão, deixando uma marca vermelha na face. Não me ofenda, coronel. Eu não vendo justiça. Lampião fez um gesto e alguns de seus homens trouxeram galões de querosene que haviam encontrado entre os suprimentos dos capangas. Querosene que seria usado para incendiar a casa da família Severino. O senhor gosta tanto de fogo, disse Lampião, destampando um dos galões. Então vamos fazer uma fogueira bem bonita. Pelo amor de Deus, Lampião. Tenho família, tenho filhos. Ah, agora lembrou que tem família. Que pena que não lembrou disso quando ia queimar a família do Antônio. Lampião começou a derramar o querosene ao redor do coronel, formando um círculo perfeito. O cheiro forte do combustível se espalhou pelo terreiro, misturando-se ao aroma da caatinga na brisa noturna. Sabe qual é a diferença entre eu e você, coronel? Disse Lampião, preparando um graveto para acender na tocha. Eu só mato quem merece morrer. Você mata quem é mais fraco que você. Lampião, por favor, eu prometo que mudo. Prometo que nunca mais. Promessas de covarde não valem nada. Lampião ergueu o graveto aceso, pronto para atirar no querosene. Na luz da chama, seu rosto tinha uma expressão de justiça implacável, como se fosse um instrumento do próprio destino. O coronel fechou os olhos, esperando sentir o calor das chamas. Mas o que veio foi algo completamente inesperado. Lampião segurou o graveto aceso no ar por um longo momento, contemplando o homem ajoelhado no centro do círculo de querosene. O coronel Aristides tremia como uma folha seca ao vento, os olhos fechados, esperando pelo fim. Mas então, para surpresa de todos, Lampião apagou o graveto pisando nele. Não, disse, a voz baixa, mas audível para todos no terreiro. Não vou fazer isso. Corisco se aproximou confuso. Capitão, o que houve? Lampião olhou para a casa onde a família Severino estava abrigada, depois para os capangas amarrados e finalmente para o coronel que ousara abrir os olhos com uma pontinha de esperança. Se eu queimar esse homem vivo,
disse Lampião. Vou ficar igual a ele. E não nasci para ser igual a Coronel Covarde. Zé Preto, mesmo amarrado, não conseguiu esconder o alívio no rosto. Alguns dos outros capangas suspiraram baixinho, mas o alívio durou apenas alguns segundos. Só que isso não significa que você vai sair impune, coronel, continuou Lampião, caminhando até ficar bem próximo de Aristides. Justiça tem que ser feita. A diferença é que a minha justiça tem honra. Lampião se virou para seus homens. Cabeleira, vá até a fazenda do coronel. Traga todos os documentos de propriedade que encontrar. Luiz Pedro, você vai com ele. Quebrem todos os cofres, abram todos os baús. Quero ver cada papel que esse homem possui. Sim, capitão, responderam os dois, montando em seus cavalos e partindo em galope. Enquanto esperavam o retorno dos homens, Lampião fez algo que ninguém esperava. Mandou desamarrar todos os capangas. Escutem bem, disse a eles. Vocês têm uma escolha. Podem continuar trabalhando para esse assassino de famílias, ou podem pegar suas coisas e sumir do sertão. Quem escolher ficar vai morrer junto com ele. Quem escolher partir tem meia hora para desaparecer da minha vista. Os homens se entreolharam indecisos. Trabalhavam para o coronel há anos, alguns há mais de uma década. Era tudo que conheciam, a única vida que tinham. Mas quando olharam para Lampião, viram algo em seus olhos que não deixava dúvida. Ele estava falando sério, completamente sério. Um por um, começaram a se afastar. Primeiro foi João Sem Dedo, que murmurou um com licença e saiu correndo na direção da estrada. Depois foi Chico Fumaça, que nem se despediu, simplesmente montou em seu cavalo e partiu. Em poucos minutos, apenas Zé Preto permaneceu ao lado do coronel. E você, Zé Preto? Perguntou Lampião. Vai ficar com seu patrão. O capanga olhou para o coronel, depois para Lampião. Era um homem sem escrúpulos, mas não era burro. Sabia reconhecer uma batalha perdida quando via uma. Coroné, disse para Aristides, foi bom trabalhar para o senhor, mas chegou na hora de cada um seguir seu rumo. E também partiu, deixando o coronel completamente sozinho no meio do terreiro. Aristides olhou ao redor como se não conseguisse acreditar no que estava acontecendo. Em questão de minutos, havia perdido seu exército particular, sua proteção, sua força. Estava nu diante do mundo pela primeira vez em 20 anos. Não acredito que eles me abandonaram, murmurou. Acredite, disse Lampião. Covardes só são leais enquanto estão ganhando. Uma hora depois, Cabeleira e Luiz Pedro retornaram com várias sacolas cheias de documentos. Havia escrituras de propriedade, contratos de compra, recibos de pagamento, correspondências pessoais. Toda a vida administrativa do coronel estava ali. Lampião começou a examinar os papéis à luz das tochas, lendo cada um com atenção. Não era um homem letrado no sentido formal, mas havia aprendido a ler sozinho e tinha uma inteligência natural que compensava a falta de educação formal. Interessante, murmurou, examinando uma escritura. Essa terra aqui diz que o senhor comprou da viúva de José Mendonça por 50 mil réis. Comprei sim, disse o coronel, tentando recuperar um pouco da dignidade. Mas eu conheço essa história, coronel. José Mendonça morreu numa emboscada misteriosa e deixou 5 filhos pequenos. A viúva vendeu a terra porque estava desesperada. Aristides não respondeu. Lampião continuou examinando os documentos e a cada papel que lia, sua expressão ficava mais séria. Essa aqui, propriedade do finado Manuel Cordeiro, vendida por preço bem abaixo do valor de mercado, logo depois que o homem apareceu morto com 3 tiros nas costas. Ainda assim, o coronel permaneceu calado. E essa terra da família Rodrigues, vendida forçadamente depois que a casa pegou fogo, misteriosamente, matando 2 filhos pequenos. Foi então que Lampião levantou os olhos dos papéis e encarou o coronel com uma fúria fria que fez o homem recuar. Sabe o que eu estou vendo aqui, coronel? Estou vendo a história de um parasita. Um homem que construiu sua riqueza em cima do sangue e das lágrimas de famílias inocentes.
Lampião jogou os papéis no chão e pisou em cima deles. E sabe o que vou fazer com essa história? Vou dar um final diferente para ela. O cangaceiro fez um sinal e seus homens trouxeram latas de tinta vermelha que haviam encontrado na fazenda, tinta que o coronel usava para marcar gado. Tire a roupa, ordenou Lampião. O quê? Ouviu direito. Tire toda a roupa. Lampião, pelo amor de Deus, tire, ou eu mando meus homens tirarem para você. Com as mãos tremendo, o coronel começou a se despir. Primeiro o paletó de linho fino, depois a camisa branca engomada, as calças bem talhadas, as botas de couro importado. Em poucos minutos, estava apenas de ceroulas, um homem de meia idade, com a pele branca e mole de quem nunca havia trabalhado no sol. Agora deite no chão. Aristides obedeceu, deitando-se de bruços na terra batida do terreiro, tremendo de frio e humilhação. Lampião pegou uma das latas de tinta e começou a escrever nas costas do coronel. Escreveu devagar, com capricho, como se fosse um artista criando sua obra-prima. "Sabe o que estou escrevendo?" perguntou enquanto trabalhava. O coronel não respondeu. "Estou escrevendo assassino de famílias", em letras bem grandes para todo mundo poder ler. Quando terminou as costas, fez o coronel se virar e escreveu no peito: "Covarde." "Pronto", disse, jogando a lata vazia no chão. "Agora você está marcado pelo que realmente é." Aristides tentou se cobrir com as mãos, mas Lampião o impediu. "Nada de se cobrir. Quero que todo mundo veja." O cangaceiro se dirigiu então para a casa da família Severino e bateu na porta. "Antônio, pode sair. Está tudo resolvido." A família saiu lentamente, ainda assustada. Quando viram o coronel nu e pintado no meio do terreiro, as crianças se esconderam atrás da mãe. "Antônio", disse Lampião, "esse homem nunca mais vai incomodar você ou qualquer outra família. Tenho a palavra do Lampião. Como posso ter certeza disso?" perguntou Antônio, olhando desconfiado para o coronel humilhado. Lampião sorriu pela primeira vez na noite inteira. "Porque ele vai embora daqui, para muito longe, e nunca mais vai voltar." O que aconteceu nas horas seguintes se tornaria lenda no sertão da Bahia, uma história contada e recontada ao redor de fogueiras durante décadas. Lampião ordenou que o coronel se levantasse e começasse a caminhar, não para qualquer direção, para leste, em direção ao litoral, onde poderia tentar a vida em outro estado, longe das terras que havia dominado com ferro e fogo. "Vai caminhando", disse Lampião, "sem parar, sem olhar para trás. Se eu souber que voltou, se eu ouvir seu nome sendo pronunciado nesta região, você vai descobrir que hoje foi seu dia de sorte comparado ao que vai acontecer. Mas, e minhas coisas, minha fazenda, meu gado, suas coisas?" Lampião riu. "Coronel, o senhor não entendeu ainda? Não tem mais nada. Tudo que possuía foi construído em cima do sofrimento alheio. Agora vai devolver ao povo." E foi exatamente o que aconteceu. Nas semanas seguintes, Lampião e seus homens dividiram todas as propriedades do ex-coronel entre as famílias pobres da região. As terras foram redistribuídas, o gado foi entregue para quem precisava. A Casa Grande foi transformada numa escola para as crianças da comunidade. Maria das Dores, a cozinheira que havia arriscado a própria vida para avisar a família Severino, foi nomeada diretora da nova escola. Era uma mulher simples, que mal sabia ler, mas tinha um coração grande e uma sabedoria natural que valia mais que todos os diplomas do mundo. Antônio Severino finalmente conseguiu terminar seu açude. Mas que isso? Com a ajuda de vizinhos que não tinham mais medo de se manifestar, construiu um açude maior, que beneficiava várias famílias da região. A água que havia sido motivo de conflito se tornou símbolo de união e prosperidade compartilhada. Conceição continuou fazendo seus doces para as festas religiosas, mas agora tinha ingredientes melhores e mais fartos. As crianças, João, Maria e Pedro, cresceram livres do medo, numa comunidade onde a palavra coronel deixou de ser sinônimo de terror. E o próprio Aristides Pereira.
Há quem diga que foi visto alguns meses depois no Ceará, trabalhando como empregado numa fazenda pequena, magro e queimado de sol, sem ninguém para mandar e nenhum poder para exercer. Outros contam que tentou voltar para o Recife, de onde havia saído tantos anos antes, mas descobriu que na cidade grande não havia lugar para um homem sem dinheiro, sem influência e com uma reputação manchada. A verdade é que ninguém nunca soube ao certo o que aconteceu com o ex-coronel. Ele simplesmente desapareceu da história, como uma nuvem que se desfaz no vento. O que importava era que sua era de terror havia terminado. Nos anos que se seguiram, a região conheceu uma paz que não experimentava há décadas. Os pequenos agricultores plantavam sem medo de ter suas colheitas destruídas. As famílias dormiam tranquilas, sem temer que suas casas fossem incendiadas durante a madrugada. As crianças brincavam nos terreiros, sem olhar para as sombras com suspeita. E sempre que algum valentão ou algum outro coronel tentava repetir os métodos de Aristides Pereira, alguém contava a história da noite em que Lampião havia aparecido na Lagoa Seca. Contavam como ele havia humilhado o homem mais poderoso da região, como havia redistribuído suas terras, como havia mostrado que a verdadeira força não vem das armas ou do medo, mas da coragem de fazer o que é certo. A história se espalhava de boca em boca, ganhando novos detalhes a cada narração, tornando-se maior e mais poderosa que os fatos originais. E esse era exatamente o efeito que Lampião desejava, que sua justiça se tornasse uma lenda viva, um aviso permanente para todos os que pensassem em oprimir os fracos. Porque no sertão, onde a lei oficial muitas vezes não chegava, às vezes era preciso que homens como Lampião criassem sua própria lei. Uma lei dura, mas justa. Uma lei que protegia quem não podia se proteger e punia quem abusava de seu poder. E essa lei, escrita não em papel, mas no coração do povo, durou muito mais que qualquer coronel ou qualquer governo. 5 anos depois daquela noite memorável, Antônio Severino estava sentado na varanda de sua casa, agora ampliada e melhorada, observando seus filhos brincarem no terreiro. João, já com 13 anos, ajudava o pai na roça com orgulho. Maria, de 11, ajudava a mãe com os afazeres domésticos e mostrava jeito para as letras que aprendia na escola, que funcionava na antiga Casa Grande do Coronel. E Pedro, o caçula que quase morreu naquela noite terrível, agora com 9 anos, corria livre pelo quintal, sem saber que uma vez havia estado a poucos minutos da morte. O açude que ele construíra havia se tornado o coração de uma pequena comunidade próspera. Várias famílias haviam se estabelecido na região, atraídas pela abundância de água e pela paz que ali reinava. Havia até um pequeno comércio, uma venda onde se podia comprar o essencial, uma oficina onde um ferreiro consertava ferramentas e ferrava cavalos. Conceição trouxe uma xícara de café para o marido e se sentou ao seu lado, como faziam todas as tardes quando o trabalho do dia estava terminado. "Lembra daquela noite?" perguntou ela, sem precisar especificar qual noite era. "Como esquecer?" respondeu Antônio, tomando um gole do café forte. "Às vezes ainda acordo no meio da noite, pensando no que poderia ter acontecido se..." "Não pense nisso", interrompeu Conceição, pegando na mão do marido. "O que importa é que não aconteceu e que nossos filhos estão crescendo livres." Era verdade. As crianças daquela região cresciam com algo que seus pais não haviam conhecido na infância: a certeza de que a justiça existia. Talvez não sempre, talvez não da forma tradicional, mas existia. E quando os poderosos abusavam de seu poder, quando os fortes oprimiam os fracos, sempre havia a possibilidade de que alguém como Lampião aparecesse das sombras para restabelecer o equilíbrio. "Sabe o que mais me impressiona?" disse Antônio. "Não foi a força que Lampião usou, foi a sabedoria." Conceição concordou com a cabeça. Ela também havia pensado nisso muitas vezes ao longo dos anos.
Ele poderia ter matado o coronel de forma cruel, como o homem merecia, mas escolheu uma punição que foi pior que a morte. Tirou tudo que o tornava poderoso e o mandou embora para viver como um homem comum. E assim mostrou para todo mundo que o verdadeiro poder não vem das armas ou do dinheiro, completou Conceição. Vem do respeito que você conquista fazendo o que é certo. Naquela tarde, como em tantas outras, alguns vizinhos passaram para conversar na varanda do Severino. Era costume na região. As pessoas se visitavam, compartilhavam notícias, contavam histórias. E, inevitavelmente, alguém pedia para Antônio contar mais uma vez a história daquela noite. E ele contava, sempre contava. Não por vanglória ou para se fazer de importante, mas porque entendia que aquela história era maior que ele, maior que sua família, maior que todos eles. Era uma história sobre justiça, sobre coragem, sobre a possibilidade de que, mesmo nos momentos mais escuros, a luz pode aparecer de onde menos se espera. Era uma história sobre um homem chamado Lampião, que poderia ter sido apenas um bandido como tantos outros, mas que escolheu ser algo mais. Um símbolo de que os fracos não estavam completamente desamparados, de que os fortes não eram impunes, de que no sertão e em qualquer lugar onde homens vivem em comunidade, sempre haverá alguém disposto a arriscar tudo para defender o que é certo. E a cada vez que a história era contada, ela plantava uma semente. A semente da esperança de que a justiça, mesmo quando tarda, nunca falha completamente. Porque no final das contas, a maior vingança contra a maldade não é responder com maldade ainda maior. É criar um mundo onde a maldade não encontre solo fértil para crescer. E foi isso que Lampião fez naquela noite na Lagoa Seca. Plantou as sementes de um mundo melhor. Dizem que ainda hoje, quando algum valentão resolve abusar do poder naquelas bandas da Bahia, os velhos contam a história do coronel que queimou uma família inteira e da vingança mais cruel de Lampião. E o valentão, depois de ouvir a história, geralmente muda de ideia, porque algumas lições são grandes demais para serem esquecidas, e algumas histórias são poderosas demais para morrerem. Esta é uma delas.